Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Renan França, eu posso ter essa barba aqui de esquerdista, safado, né? Mas eu juro pra vocês que eu sou de direita, então não fecho o vídeo ainda não. E o Rio de Janeiro tá com um problema sério de segurança, além de estar completamente falido. Então, a eleição para governador do estado realmente tem me deixado muito preocupado. E eu fiquei mais preocupado ainda quando eu vi quem seriam os candidatos. Nós vamos ter muitos candidatos, se eu não me engano são mais de 10. E inclusive vai ter quinta-feira agora, dia 16, um debate dos governadores do Rio de Janeiro na Band. Na quinta-feira vai ter esse debate, mas apenas 8 desses candidatos irão participar. Mais uma vez o candidato do Partido Novo, não foi convidado, porque não tem a regra lá da Justiça Eleitoral, de não sei quantos representantes na Câmara e blá 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 blá, mais regra idiota. Dos 8 candidatos que irão aparecer no debate, vamos ver se eu decorei aqui, porque é tanto nome ruim, que acabou ficando na cabeça. Vamos lá, o primeiro é o Romário, exatamente, o jogador Romário, que era senador. Temos um candidato do PDT, que é o partido do Ciro Gomes, um cara chamado Pedro Fernandes. Pelo Partido dos Trabalhadores, o partido dos ladrões, né? Temos a Márcia Tiburi, que pra quem não sabe é a menina do assalto, que é a favor do assalto, né? Pelo PSOL, nós temos o Tarcísio Mota, mais uma vez tentando estragar o Rio aqui. Eduardo Paes, sim, não satisfeito em fazer tudo que ele fez como prefeito, agora ele quer fazer como governador. Nós temos um cara chamado Índio da Costa, que ele foi candidato a prefeito também no Rio de Janeiro. Parece que ele ficou com 8% das intenções de voto quando acabou. E acreditem, meus amigos, Antony Garotinho está se candidatando mais uma vez ao governo do Rio de Janeiro. Então, essa é a nossa maravilhosa classe política concorrendo ao cargo de governador do Rio de Janeiro. Primeiro de tudo, eu posso dizer que eu fico completamente triste, porque há um tempo atrás eu acreditava que o Rio de Janeiro era um dos protagonistas do Brasil. Eu acreditava que muitos impostos eram coletados aqui, então as coisas eram vistas aqui com mais carinho. Nós tínhamos os pontos turísticos, Rio de Janeiro, quando as pessoas falam em Brasil, eles falam em Rio de Janeiro, né, quando as pessoas estão lá fora. Nós temos o Maracanã, os Jogos Pan-Americanos foram aqui no Rio de Janeiro, as Olimpíadas foram no Rio de Janeiro, então eu sempre achei que o Rio de Janeiro ele fosse olhado com mais carinho, sabe? Ele fosse visto com outros olhares. Mas eu acredito que isso talvez seja assim no papel, porque na prática não é assim. Quando eu vejo os candidatos a governador do Rio de Janeiro, e quando eu vejo que não tem nada muito melhor do que isso, eu fico pensando, cara, as pessoas esqueceram o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não é mais a nossa prioridade. Deixa ele ali como um pontinho turístico, talvez algum dia melhore. Enfim, vamos ver se a gente consegue melhorar um pouquinho só esse cenário. Eu vou tentar falar um pouco sobre cada um dos candidatos. Primeiro, eu vou separar em 2 grupos dos candidatos que você não precisa dar a mínima, que você fala, não, esses aqui com certeza não. E esses aqui a gente dá uma olhada e fala, vamos ver o que dá pra gente arrumar aqui. Bom, os candidatos que você pode ignorar completamente, pra você que conhece meu canal, você provavelmente já sabe quem eu vou falar. Márcia Tiburi, que é a menina do assalto, é candidata do PT. Você não quer, de novo, o PT no poder nem de síndico do prédio, não é mesmo? Nós temos o braço auxiliar do PT, que é o PSOL, que é uma esquerda muito mais radical do que o PT, ou seja, muito pior, com o Tarcísio Mota, então vocês podem esquecer. Vocês têm o candidato do PDT, o PDT é aquele partido que mesmo durante o impeachment da Dilma, teve a cara de pau de ficar ao lado da Dilma, falando que era tudo golpe, que não sei o quê. Então é o partido do Ciro Gomes, é um bando de esquerdinha, então você também pode cortar esse candidato da sua lista. Antony Garotinho, a gente não precisa nem dizer, né? Você quer votar no Garotinho de novo? E Eduardo Paes, que vocês já viram que sempre teve aliança ali com o Sérgio Cabral, foi prefeito do Rio de Janeiro, e para quem morou na cidade do Rio de Janeiro sabe que ele não fez um bom governo, então, na minha opinião, você também deve excluir o Eduardo Paes da sua lista de votos. O que nos restam apenas 3 candidatos desses que irão participar do debate. São eles o Índio da Costa, o Romário e um candidato do PSC chamado Wilson José Witzel. Deve ser assim que pronuncia o nome do cara. Esse cara, ele é candidato pelo PSC. O Romário é pelo Podemos e o Índio da Costa é candidato pelo PSD. Eu vou começar falando por esse Wilson do PSC, porque quando eu vejo o PSC, eu ainda tenho mais ou menos um certo carinho, porque o Bolsonaro, ele, a princípio, quis lançar sua candidatura à presidência nesse partido, só que depois deu um monte de rolo, e muito é por causa disso que eu vou falar aqui agora também. Eu fui olhar ele, a primeira coisa que eu vi ele falando é que o Rio de Janeiro tem que ser melhor na arrecadação de impostos, na arrecadação de tributos. É preciso que a nossa receita ela seja melhorada, que ela
que ela seja aumentada. E como é que você consegue aumentar a receita? É através da melhoria da sua captação de recursos através da tributação. Então, quer dizer, estamos em uma era onde a direita está começando a ascender. A maioria das pessoas está entendendo que nós devemos cortar custos, devemos cortar despesas. E o cara me fala em melhorar a arrecadação de impostos. Eu posso até estar entendendo errado, mas quando ele fala em melhorar a arrecadação, para mim ele está querendo dizer aumentar impostos. Você pode interpretar de uma maneira diferente. Ah, não, talvez seja a maneira com que se recolhe. Eu, sinceramente, não entendo de economia o suficiente para saber se tem maneiras diferentes de se recolher um imposto. Mas, de qualquer forma, independente de qual dos dois casos seja, se é que são dois casos diferentes, ele não está falando em corte de despesas, pelo menos não até onde eu pesquisei. Então, é um cara que fala que o Estado tem que estar presente, tem que ser um Estado forte, né? Então, sinceramente, não gostei desse candidato. Ele chegou a falar sobre a segurança, mas qualquer candidato do Rio de Janeiro que falar que tem que melhorar a segurança é clichê, porque todo mundo sabe que a segurança tem que ser prioridade total. Então, isso não é ponto para o candidato. Isso deve ser um pré-requisito. Se você quer ser governador do Rio de Janeiro, você tem que saber que você tem que dar um jeito na segurança. Eu acho que até a Márcia Tiburi, a menina do assalto, deve saber disso. O que nos leva ao Romário e ao Índio da Costa. O Romário, jogador de futebol, que todos têm muito carinho, mas que sempre teve uma pinta de malandro quando era jogador. E aí, peixe, e aí, peixe. Mas não podemos transferir isso para a política. Mas o que sabemos dele na política? Pelo menos eu, que já o acompanhei por um tempo, assim, não porque era fã, as notícias dele apareciam para mim e tudo que eu vi relacionado a ele era com relação a pessoas com deficiência. Ele lutava pelo direito das pessoas com deficiência terem uma vida melhor. E isso aí distribuído em diversos projetos. Aprovação de um certo tipo de medicamento para um certo tipo de doença. E muito disso se deve ao fato de que o Romário tem uma filhinha com síndrome de Down, se eu não me engano. Eu não sei se ela realmente tem síndrome de Down ou se é alguma outra doença, mas eu acredito que essa luta que ele esteja enfrentando para melhorar a luta dessas pessoas com deficiência, muito se deve a isso, ao fato de que ele tem uma filha desse tipo. Ou seja, é um sentimento sincero, você vê que ele realmente está tentando fazer isso. Então, nisso aí, sinceramente, para mim ele ganha um ponto, só que não para ser governador do Rio de Janeiro. Isso é pauta, por exemplo, para um deputado, para um vereador. É o tipo de coisa que você deve fazer sendo deputado. Quando você vai virar governador do Rio de Janeiro, quando você vai virar governador de um estado grande, até mesmo prefeito, você precisa englobar muito mais do que apenas uma causa. Você tem que olhar as coisas de um espectro mais generalizado. Então, eu já vi o Romário apoiando o Pezão, por exemplo. Eu já vi ele tirando fotinho abraçado lá com Pedro Paulo, Eduardo Paes. É óbvio que apenas aparecer do lado não significa muita coisa, mas por que ele decidiu apoiar o Pezão nas eleições? Eu li uma matéria dizendo que é porque o Pezão disse que iria dar um olhar especial para a educação e para a saúde do Rio de Janeiro e queria construir um hospital direcionado para um certo tipo de problemas de pessoas com deficiência e tal, mais voltado para pessoas com deficiência. A entrevista que eu li é de que o Pezão havia feito essa promessa para o Romário e o Pezão simplesmente não atendeu. Ele não deve ter atendido promessa de ninguém. Ele não deve nem ter atendido as próprias promessas, de tão ruim que o governo foi. Mas a gente não está aqui para absolver o Pezão. A gente está aqui para tentar entender que o Romário provavelmente ofereceu apoio ao Pezão em troca de alguma coisa. Essa alguma coisa pode ter sido alguma coisa boa, pode ter sido alguma coisa ruim, mas a verdade é que, para mim, isso ainda é a velha política. Você oferecer apoio a alguém em troca de alguma coisa. Mesmo sendo uma boa causa. Olha só, eu só vou apoiar você porque você vai fazer isso aqui por mim. Eu não gosto muito dessa ideia. Eu não sei se esses bastidores aí são verdade. Por que o Romário exatamente apoiou o Pezão, eu não sei exatamente. Mas a questão é que eu não gosto muito do fato dele fazer essa velha política. Eu não acho que ele deva apoiar um político porque ele promete alguma coisa. Você tem que saber quais são os ideais dele. E é por isso que é muito importante, que muitos esquerdistas gostam de dizer que não, é muito importante que você saiba o que é esquerda e o que é direita. Você vê, por exemplo, o Ciro Gomes falando: eu vou tirar todo mundo do SPC
vou deixar todo mundo bem, vou melhorar a economia, vou melhorar a segurança. Daí você vê os antepassados dele, você vê que ele é esquerdista, fala que vai soltar o Lula e que não sei o quê. Então, para você ver se uma pessoa está dizendo a verdade, se ele está sendo sincero, você precisa verificar os antepassados dele. Na maioria das vezes, se ele for um esquerdista, você pode esquecer se ele está dizendo a verdade, porque ele vai lutar pela causa dele. Ele não vai lutar pelo seu Estado. Como, por exemplo, a Márcia Tiburi e o Tarcísio Mota. Você acha que se fosse realmente necessário dar uma retaguarda jurídica para os policiais, só dessa forma eles iriam melhorar a segurança do Rio de Janeiro? Você acha que eles fariam isso? Dar uma retaguarda jurídica para os policiais fascistas? Eles dizem que não, ninguém quer ferrar os policiais aqui, mas tá lá junto com direitos humanos, prende, prende, prende. Então, quer dizer, para mim a história política do Romário sobre essas coisas é muito nebulosa. Para mim ele ganha pontos nessa luta que para mim parece honesta com as pessoas deficientes, que é uma das coisas que eu acho que o Estado deva intervir. Veja bem, a maioria da galera da direita não é a favor da ausência completa de Estado, somos a favor do Estado mínimo. Enfim, é bacana essa luta do Romário pelas pessoas deficientes, mas essas conexões políticas que ele tem ainda são muito nebulosas para mim. Então, se for entre todos esses outros, entre o Romário, Garotinho, Eduardo Paes, Tiburi, ou eu voto no Romário ou eu anulo, entendeu? Na verdade, o Romário está muito acima dessa galera. Não significa que ele seja bom. E por último ficou o Índio da Costa, e eu deixei ele por último propositalmente, porque desses 8 candidatos que eu falei, foi o que me pareceu melhor. Nos debates para prefeito do Rio de Janeiro que teve em 2014, eu não gostei muito do discurso dele porque eu achei muito genérico. Ele, vamos melhorar a segurança. E como é que a gente melhora a segurança? Investindo em tecnologia. Quer dizer, é algo muito genérico, talvez seja porque ele teve pouco tempo, mas ele não soube reformular muito bem o que ele estava querendo dizer. E não me convenceu muito bem. E é bem injusto eu falar isso, porque eu já estava com o meu voto certo, eu já ia votar no Flávio Bolsonaro. Então qualquer coisa que ele dizia não parecia ter muito sentido para mim, mas não foi nada do que eu repudiei. Eu já falei, quando eu vou escolher um candidato, eu não vejo apenas o que está saindo da boca dele. Eu vejo quais são as conexões políticas dele, qual é a ideologia por trás dessa pessoa, o que ele fez no passado. E o Índio da Costa é um cara que, nesse quesito também, não me agradou muito. Eu vi algumas posições dele, algumas colocações dele, onde ele é a favor da polícia, ou seja, é a favor de deixar a polícia fazer a segurança, ele entende a importância da polícia, ele entende a importância de diminuir o Estado, principalmente no Rio de Janeiro, ou seja, ele não está falando em melhorar a arrecadação de impostos ou aumentar os impostos, não. Ele falou literalmente em diminuir a burocracia que existe e diminuir a coleta de impostos que existe no Rio de Janeiro. Pô, isso aí pra mim já tá sensacional. Só que, como eu falei, não é apenas um único requisito. Você tem que ver quais são as outras conexões políticas. Em 2010, eu não sei se você sabe, o Índio foi indicado para vice do José Serra do PSDB. Eu não consigo imaginar alguém sem consciência que queira mudar alguma coisa que não seja corrupto se filiando ao PSDB. Não estou falando que ele é corrupto, eu gostaria de entender por que ele aceitou isso. Foi por causa de uma manobra política? Nós precisamos de apoio, então esse é o mal necessário. Vamos nos aliar ao PSDB para que nós tenhamos isso, e isso para mim é a velha política. Então, no resumo do resumo, não tem nenhum candidato a governo do Rio de Janeiro, pelo menos entre esses 8. Eu estou disposto a fazer um outro vídeo sobre os que não vão participar desse debate, mas entre esses 8 candidatos, nenhum deles está disposto a fazer uma política nova. Nenhum deles. Então, é muito injusto eu falar sobre o Índio, sobre uma aliança que ele fez com o José Serra lá em 2010. Mas quando eu vou procurar sobre o José Serra, eu não acho muito sobre a ideologia dele. Eu não sei muito bem quais são as colocações políticas dele sobre diversos assuntos importantíssimos. Mas vi coisas boas, como por exemplo a diminuição do Estado, ele é a favor da polícia. Ou seja, entre Índio da Costa e Márcia Tiburi e Tarcísio Mota, que são pessoas que são abertamente contra o jeito como a polícia age atualmente, que fica demonizando, fica vilanizando a polícia do Rio de Janeiro, dizendo que eles são os grandes malvados, e aí o cara fala que na verdade os policiais são os heróis, tem que deixar os caras trabalharem, temos que tratar os policiais com respeito. Então
Desses 8 candidatos foi o que me pareceu melhor, que pelo menos vai dar uma certa prioridade à segurança da maneira como eu acho que é a correta, que eu acho que vai ser a melhor para todos, não apenas para mim, obviamente, até porque sou morador do subúrbio do Rio de Janeiro, não moro em área nobre, e falou sobre a diminuição do Estado aqui no Rio de Janeiro. No mais, estou para acompanhar para saber que outro tipo de declaração ele vai falar, como por exemplo, coisas assim pontuais. Já está na hora da vistoria de carros acabarem no Rio de Janeiro. Acabou de ser aprovada uma lei que eu acho que vai para a sanção do governador. Eu preciso verificar se isso é verdade mesmo. Que carros com GNV ficam isentos da vistoria do Detran. Então carros com GNV vão lá fazer a vistoria do GNV e pronto, já estão autorizados a dirigir sem problema nenhum. Porra, sensacional, eu gostaria de saber o que o Índio da Costa pensa sobre isso também. Enfim, apenas um exemplo pequeno do tipo de coisa que eu gostaria que o governador do Rio de Janeiro fizesse. Mas, no resumo, eu estou tentando achar alguém minimamente bom. Alguém que não está envolvido em casos de corrupção, apesar do Índio da Costa já ter citado em alguns relatórios aí da Lava Jato, nada foi comprovado contra o cara. Você pode entrar no site dele, lá tem ele dizendo essas coisas, indio.com.br, alguma coisa assim, onde ele desmente algumas das coisas, de algumas acusações que fizeram contra ele. Mas desses 8 candidatos, sinceramente, ou o Romário ou o Índio da Costa, esses seriam os meus votos. Você não tem como você pensar em votar alguém que seja do PDT. Você não pode votar em Eduardo Paes depois do que ele fez com o Rio de Janeiro. Você não pode votar em gente de esquerdista, de Tarcísio Mota, Márcia Tiburi e Antony Garotinho, eu não preciso nem comentar. Então, meus amigos, eu repito o que eu falei em outros vídeos. O Rio de Janeiro não está bem, não está bem. Precisamos de mais clareza desses candidatos, precisamos entender exatamente. Um candidato, hoje em dia, ele tem que especificar ao máximo o que ele quer. Não basta ele chegar lá num palanque e falar: eu vou investir em educação, vou investir em saúde. Meu amigo, me diz o que você vai fazer. Ah, você é a favor da polícia, mas quais são as medidas que você vai tomar para que a polícia tenha mais liberdade, para que ela não seja tão acusada, para que o policial não tenha medo de alvejar um bandido, com medo de não ir preso, ou ele vai preso ou ele vai para o cemitério. Como é que você vai tirar esse medo do policial? Porque se você tiver um candidato que pelo menos resolva o problema de segurança do Rio de Janeiro, já vai ser sensacional. Então, se algum desses candidatos realmente quiser se destacar, e que realmente tenha boas intenções, ele vai ter que fazer isso. Essa é a fórmula. Se abra, mostre que a sua vida é transparente, diga qual é a sua ideologia, mostre no que você acredita. Até então, eu meio que decidi o meu voto, mas é óbvio que muita coisa vai mudar até lá, porque tem candidatos muito ruins, meu Deus do céu, que coisa horrível! E tem candidatos, vamos ver aqui, que não tem nada melhor, então vamos ver esses daqui. É isso, meus amigos. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e lembre, essa barba aqui é só porque eu gosto de barba, mas eu não sou esquerdista. Eu sou de direita, eu voto no Bolsonaro, Estado livre, pelo amor de Deus. Tá bom? Falou!